vitória do Milei foi muito triste para o mundo, para a América Latina, mas principalmente para o povo argentino, né? E ele já começa, essa carta que o Ivan leu, na verdade, ela deve ter sido escrita por Maurício Macri, né? Porque o Milei ele já começa traindo, antes mesmo de assumir, ele vai assumir no dia 10, né? O governo do Milei começa apenas no dia 10, mas ele já começa logo de início traindo todas as suas propostas eleitorais, inclusive os seus principais ministros que estavam sendo indicados para o Ministério da Economia ou para o Banco Central, por exemplo, ou para a Segurança, não são mais os ministros da La Libertad Avança, que é esse partido de extrema-direita, o qual o Milei faz parte, mas sim homens que estiveram no governo de Maurício Macri, que governou esse país há 4 anos atrás, antes da vitória aí do Alberto Fernandes e da Cristina Kirchner. Esse país foi governado por Maurício Macri, inclusive o maior responsável pela crise econômica que hoje passa a Argentina, pois ele deixou o governo com uma inflação, o Maurício Macri deixou o governo com uma inflação de mais de 70% e uma dívida externa de mais de 50 bilhões de dólares com o Fundo Monetário Internacional, que deixou a economia da Argentina sujeita na verdade, ao Departamento de Estado dos Estados Unidos. Por exemplo, o ministro da Economia, o Massa, que foi o candidato à presidência, todas as propostas da economia que ele fazia para a Argentina, ele precisava viajar para os Estados Unidos para negociar com o Fundo Monetário Internacional, pois a Argentina não tinha mais autonomia sobre o seu projeto econômico. Então, na verdade, o Milei ele entregou o governo para o Maurício Macri, cometendo aí um estelionato eleitoral. Por exemplo, uma das suas principais propostas e seu carro-chefe, e que levou a muita gente a votar no Milei, foi a tal da dolarização da economia, o qual o Milei já declarou, inclusive o seu ministro da Economia, o Caputo, Luiz Caputo, ele foi ministro da Economia do Macri, como eu estava falando. Ele é o responsável por a Argentina aí afundar numa grave crise econômica, deixou o governo com 70% de inflação, ele que fez o empréstimo para o FMI, e inclusive ele é denunciado por desviar verba, esse empréstimo que foi feito ao FMI, muitos bilhões desses dólares foram postos em offshores internacionais por atual ministro Caputo. E então o cenário da Argentina, na verdade, é um cenário de fraude eleitoral que o Milei cometeu contra o povo argentino, que votou nele. A principal proposta do Milei era que ele era contra a casta política que governou esse país nos últimos anos, e a principal casta política está hoje dentro do governo dele. Por exemplo, o Caputo é o ministro da Economia, o presidente do Banco Central vai ser o Emílio Campo, que também foi do parte do governo do Macri. A segurança vai ficar na mão, novamente, como no Macri ficou, vai ficar na mão da ex-candidata que ficou em terceiro lugar, a Patrícia Bullrich, que ela também foi da segurança na época do Macri, e ela é conhecida e famosa aqui na Argentina pela repressão contra os movimentos sociais e contra os movimentos sindicais. Já aí apontando qual vai ser a resposta do governo atual, que na verdade está comandado pelo Macri, o Milei é só um fantoche por detrás, e quem vai comandar a repressão contra os movimentos sociais é a antiga secretária de Segurança do Macri. Então, a gente tem aí um cenário bastante difícil para o povo argentino, mas, ao mesmo tempo, não tão destrutivo quanto o Milei dizia que ia fazer com o Estado. Por exemplo, a dolarificação já não vai mais acontecer. O Milei diz, o Caputo diz que ela pode vir a acontecer em 1 ano e meio, ou 2 anos. O Milei falava do fechamento do Banco Central. O Caputo ele fala hoje que não vai fechar o Banco Central. Então, você tem aí um projeto que venceu, que é o projeto do Milei, e o projeto real do país, que é o projeto do Macri, que é, na verdade, quem estava o tempo todo por detrás da candidatura do Milei. E isso se deve principalmente, a gente tem que analisar isso, que se deve principalmente porque o Milei perdeu as eleições no primeiro turno. Ele pode ter vencido a eleição presidencial, mas a maior força política do país ainda é o campo peronista, que saiu vitorioso no primeiro turno,
metade do Congresso Nacional, um pouco menos da metade do Congresso Nacional e quase metade do Senado são compostas pela União por la Pátria, que é esse campo aí peronista, liderado por Cristina Kirchner, e o Milei, por exemplo, enquanto a União por la Pátria tem 109 deputados, eu inclusive mandei para a Tati, que é a produtora aí da TV Fórum, aí a composição da Câmara dos Deputados e do Senado atualmente na Argentina. Os azulzinhos são os peronistas, então vocês podem ver aí como eles são uma força extremamente poderosa na Argentina. Né? No Senado. Bruno, pode explicar direitinho os números, só para as pessoas terem uma ideia, número por número? Claro. Antes do Bruno explicar, deixa eu liberar o Ivanzinho, que ele precisa voltar para a redação. Obrigada, viu, camarada? Até amanhã. Amanhã a gente está de volta aí. Beijo. Tchau, Yara, Zenha, Bruno, bom jornal. Até amanhã. Prazer, Ivan. Então, agora passo de novo a palavra ao Bruno. Diga aí, explica para a gente. Saudar você, né, Yara Vidal, Luiz Carlos Azenha. Sempre um prazer estar aqui com a TV Fórum. Para mim, o Luiz Carlos Azenha, inclusive, é uma grande referência jornalística e é uma honra estar aqui com a presença dele. Enfim, explicando um pouco esse gráfico, o azulzinho, vocês podem ver, o primeiro é a União por la Pátria, né? União por la Pátria, à esquerda são os senadores, né? É onde a União por la Pátria, o campo de esquerda, o campo peronista aqui da Argentina, liderado aí pela Cristina Kirchner, é onde ele é mais forte, é no Senado. Ele tem 34 senadores e, para ter uma maioria simples aqui na Argentina, você precisa de 37 senadores. Faltam para eles apenas 3 senadores a mais. E vocês podem ver, o Juntos por el Cambio, que aparece em segundo, tanto no Senado quanto no Congresso, é o campo da direita tradicional, do Maurício Macri. Né? E o terceiro lugar, que é o La Libertad Avança, tanto no Congresso quanto no Senado, são a terceira maior força, é a do Milei. E vocês podem ver como o número deles é... Ele está fraco, hein, Bruno? É extremamente fraco. Fraquíssimo. Exatamente. E aí ele teve, para conseguir governar o país, ele teve que entregar o governo para o Maurício Macri, promovendo aí um dos maiores estelionatos eleitorais da história recente da democracia argentina. Então, quem governa o país, né, é o Maurício Macri. E as propostas de país hoje que se apresentam, inclusive o Ivan Longo estava lendo a carta aí, que foi feita para o Lula. Na verdade, quem escreveu essa carta foi o Macri, pois o Macri não tem nenhum acordo com o Milei sobre romper relações com o Brasil, sobre romper relações com a China. Então, o Milei, simplesmente ele virou um fantoche nas mãos do Macri.